Salve! Bom, antes de começar, deixa eu falar. Esse barulho que vocês estão ouvindo aqui é o ventilador que tá ligado. Tá bem quente aqui hoje. Lá fora nem tanto, né? Mas dentro de casa tá bastante quente. Você vê, ó, aqui dentro tá 21 graus, né? Mas a sensação térmica tá de 23, 25, né? Bom, então o ventilador tá ligado. É o seguinte, esse vídeo aqui ele vai ser bastante objetivo, tá? Vocês vão ouvir um pequeno trecho, bem pequenininho mesmo, de uma pregação de um pastor. Deixa eu ver o nome dele aqui. Eu não sei o nome dele. Paulo Júnior, acho que é esse, né? O nome dele, acho que é Paulo Júnior. Ele está falando sobre o pastorado feminino. Se o pastorado feminino é bíblico ou não é bíblico. Tá coçando meu pé aqui. Bom, se é bíblico ou não é bíblico. E tem uma fala dele, né, que é uma fala muito comum em todos os pastores. Deixa eu acender aqui. Acende. Ixi, não quer acender não. Acendeu. Uma fala muito comum em todos os pastores. Todos é exagero, né? Porque quase não tem pastor que tem coragem para falar sobre esse assunto. Mas os poucos que têm coragem sempre usam essa frase que vocês vão ouvir agora. E é em cima dessa frase que eu quero fazer o meu colocar o meu ponto de vista. Gostaria que vocês compartilhassem, curtissem, né, para ajudar a impulsionar o vídeo, né, e também para que mais pessoas reflitam sobre isso que eu vou falar. Prestem atenção na fala dele aqui. Vou colocar aqui, ó. Presta atenção. Agora vamos para o Novo Testamento. Olha só. No Novo Testamento você vê a mesma coisa. Você vê, presta atenção, você vê Jesus valorizando muitas mulheres. Jesus de fato redescobriu a função das mulheres, que eram muito desprezadas na época. As crianças que deram... Bom, viu a fala dele? Jesus redescobriu a função das mulheres que era muito desprezada na época, tá? Vamos ficar com essa frase que a função das mulheres eram desprezadas na época. Essa é uma fala típica do movimento feminista, né? Movimento feminista, que eu já falei várias vezes, é um braço da esquerda, né? E essa fala dele é uma fala feminista, né? Reforça a ideia de que mulheres eram oprimidas. E os pastores que falam sobre esse tema do pastorado feminino, se é bíblico, se não é bíblico, não vou entrar nessa questão porque não é minha alçada. Mas os pastores que têm coragem para falar sobre isso, eles sempre dão essa ensabonetada, né? Assim, porque Jesus redescobriu a função das mulheres que eram desprezadas, né? Eu já vi pastores falando, porque as mulheres não podiam fazer nada e blá blá blá. Gente, o negócio é o seguinte, presta atenção. De fato, as mulheres, os homens tinham direitos que as mulheres não tinham, tá? Direitos sociais que as mulheres não tinham. Mas isso não é porque elas eram oprimidas. Tem nada a ver com opressão. Elas não tinham os mesmos direitos porque elas não tinham os mesmos deveres, as mesmas obrigações, as mesmas responsabilidades. Logo,
elas também não tinham os mesmos direitos, né? Por exemplo, direito ao voto. As mulheres não podiam votar, não podiam mesmo. Mas muitos homens também não podiam votar. Não eram todos os homens que podiam votar. Depois, os homens passaram a ter o direito de votar. E por que eu estou colocando direito entre aspas? Porque o direito dos homens votar, de todos os homens votar, vieram depois do dever de se alistar no exército ou de servir o exército, né? Então, todas as vezes que os homens tiveram um direito, eles junto ou antes tiveram um dever, né? Uma responsabilidade, né? E então as mulheres elas não tinham os mesmos direitos porque elas não tinham os mesmos deveres, as mesmas obrigações, as mesmas responsabilidades. Não tem nada a ver com opressão, nada a ver. E quando um pastor, principalmente, fala dessa forma que esse pastor aqui falou, né? Uma função que redescobriu função, deixa eu acender aqui, redescobriu função que as mulheres que não eram reconhecidos e blá blá blá. Então é isso, não tem nada a ver. Ele fala isso, a impressão que dá é que elas não podiam porque elas eram oprimidas, né? Mas elas não tinham, vou repetir, elas não tinham os mesmos direitos porque elas não tinham os mesmos deveres, as mesmas responsabilidades, né? Mas hoje parece que é um crime você falar essas verdades, né? Porque ninguém fala. E quando fala, sempre dão assim uma ensabonetada, uma escorregada, igual esse pastor está fazendo, né? Hoje, muitas coisas continuam assim. As mulheres têm hoje os mesmos direitos, mas continuam não tendo as mesmas responsabilidades, as mesmas obrigações, né? Por exemplo, de novo na questão de voto. As mulheres hoje elas podem votar? Pode, mas elas não têm o dever de se alistar no exército ou de servir o exército. Elas não têm. Eu sei, vai ter gente que vai dizer assim, ai, mas tem mulher hoje que serve o exército, mas não é obrigatório. Não é obrigatório, né? Então, eu estou falando de obrigatoriedade, tá? Eu estou falando de deveres, direitos, né? Que vêm junto com deveres. Eu não estou falando de fazer de forma aleatória, beleza? Então pensem nisso. Antes de ficar falando, porque as mulheres não tinham os mesmos direitos do que os homens, porque elas eram oprimidas. Não, não é porque elas eram oprimidas. Elas não tinham os mesmos direitos, porque elas também não tinham os mesmos deveres, as mesmas responsabilidades. E ainda hoje, em muitas situações, elas continuam não tendo as mesmas responsabilidades. Beleza? É isso, fui.